E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês estão me assistindo, mas vamos aí para uma continuidade daquilo que falávamos no vídeo anterior, né? Eu venho trazendo esses conceitos básicos do que é geografia, do que se estuda em geografia, e você tem essa geografia segmentada, né? Eu não posso falar fragmentada porque ou separada, dividida, porque elas vão dialogar, elas vão bater papo, elas vão conversar, né? Então, nós vimos aí já essa ciência que estuda o espaço, essa ciência que também vai analisar esse meio natural, não apenas o espaço geográfico ou o espaço humanizado, né? Temos aquelas categorias geográficas, aqueles espaços, né, que estudamos de forma mais cuidadosa. E hoje eu quero mostrar para vocês uma possível separação dessa geografia, né, uma divisão dessa geografia e o que essas geografias elas trazem de conhecimento, né, e quais são os principais saberes que precisamos adquirir ou construímos, né, a partir da análise dessas duas geografias. Aí eu trouxe uma pequena apresentação que vai nos dar essa dimensão, né? Então aí nós temos um quadrinho que vai primeiro colocar uma indagação, geografias ou geografia? Bom, vamos trocar uma ideia para ver o que nós podemos considerar. E seria interessante apresentarem as suas opiniões, né? Então, comumente, vamos separar a geografia em geografia física e geografia humana, né? Existem outras separações que também normalmente atendem a uma determinada demanda. No caso dos cursinhos pré-vestibulares, você tem uma separação em geografia geral e geografia do Brasil, né? São conhecimentos muito amplos porque são espaços muito complexos e são espaços muito diversos. E aí você tem essa diversidade aparecendo como consequência ou como uma causa, né? Melhor dizendo, dos processos que vão transformar o espaço natural em espaço geográfico ou mesmo o espaço geográfico. E aí você tem essa geografia que eu vou chamar de geografia física, ela estuda o meio natural, as dinâmicas e os processos que comandam as modificações desse meio natural, né? E aí nós vamos ter dentro desse guarda-chuva a chamada geologia, que vai estudar como que essa crosta terrestre é formada, quais são as dinâmicas internas, né, dentro da Terra, dentro dessa crosta que acabam sendo responsáveis por comandar a formação de terrenos, jazidas minerais. Um conhecimento amplo dessa estrutura física do planeta, né? Já a geomorfologia vai falar um pouco sobre a transformação desse espaço ao longo do tempo geológico, né? Você tem o processo de intemperismo, que é o desgaste das rochas, é a rocha se transformar em areia, você tem o transporte desses sedimentos, e aí você tem a modelagem, né, desses formatos que temos na crosta terrestre. Temos aí a temidíssima climatologia, é uma ciência que vai estudar basicamente a atmosfera terrestre, os processos que aqui ocorrem, como a movimentação desse ar, a formação desses ventos e como eles interferem de maneira direta e indireta na formação de climas, na configuração de um determinado clima, né? Vamos aqui também trabalhar um pouco com as transformações dessa atmosfera ao longo da história e compreender qual o papel do homem nesse momento que atravessamos de mudanças climáticas, né? E aí você tem, claro, aqueles conhecimentos referentes a essa ação antrópica, né? A ação do homem sobre o espaço natural. Você vai falar um pouco sobre os domínios morfoclimáticos, que é uma ideia fundamentada
por talvez um dos geógrafos mais importantes da humanidade, nosso brasileiríssimo Assis Nassib Absaber, né, que vai nos dar uma ideia desses domínios que na biologia ou nas ciências nós vamos considerar como biomas, mas essas estruturas elas são espaciais, correspondem a um recorte espacial, né? E esse recorte espacial tem algumas características bastante peculiares, fazendo com que seja possível zonear, né, esses domínios, essas estruturas espaciais a partir da sua posição geográfica, se tratando da latitude, da altitude, né, qual tipo de rocha. Então, aí você tem um conteúdo que é bastante rico, né, e que vai explicar a riqueza da biosfera de um determinado espaço. E encerramos essa geografia física com as questões ambientais, né? E aí lançamos luz ao chamado homem que vive em sociedade, as sociedades industriais, e quais são, na verdade, as transformações que essa sociedade trouxe para o espaço, né? E aí você vai analisar também os impactos, né, ambientais, a degradação ambiental que é gerada por esse homem, né? E aí você tem uma transição, né, de geografia física para geografia humana. Aqui eu elenquei esses conteúdos, né, considerando esse planejamento básico que permeia a cabeça de um professor de geografia, né? Seria uma lógica. É claro que alguns vão inverter determinados conhecimentos, mas, ao meu ver, essa é uma perspectiva interessante de se pensar esse objeto de estudo que é o planeta Terra e todas as dinâmicas, sejam elas naturais ou humanas, que correspondem ou que acabam sendo responsáveis pelo processo de modificação dessa estrutura, né? Eu deixei em vermelho ali as noções de cartografia, porque eu tenho uma opinião talvez um pouco divergente. Eu não considero a cartografia uma propriedade ou um conteúdo da geografia, né? Eu acho a cartografia muito mais ampla e ela serve para diferentes ciências, né? Nós acabamos assumindo essa responsabilidade por ensinar fuso horário, por ensinar latitudes e longitudes, os movimentos da Terra, exatamente porque isso reflete também em uma configuração espacial, né? Mas a cartografia é uma ciência mais ampla, inclusive mais antiga do que a geografia. Talvez, né, essa chamada geografia trabalhando a cartografia, seja o resultado da nossa capacidade e da nossa essência, né? Nós acabamos representando e lendo as representações do espaço. Então, isso faz com que nós nos apropriemos de alguns saberes da cartografia para compreender ou essa confecção, ou essa criação mesmo da representação do espaço, ou mesmo a análise dessa representação, né? E aí você tem diferentes formas de representação, né? Você vai falar sobre as escalas dos mapas e outras questões que são muito pertinentes para a geografia, mas são também muito pertinentes a ciências, a história e outras ciências que acabam também passando por essa análise espacial, né? E aí, essa migração de geografia física para geografia humana, a partir das questões ambientais, né, e levando essa discussão para o campo das características geográficas que permitem o desenvolvimento de determinadas atividades, acaba sendo bastante central para compreendermos essas chamadas transformações, né, que são provocadas pelo homem que vive em sociedade a partir do trabalho. E aí nós temos a configuração e a formação do espaço geográfico, que eu também posso denominar de espaço humanizado. E aí você tem os recursos energéticos, aí analisamos aqueles recursos chamados fósseis, os alternativos,
as chamadas fontes secundárias e primárias, o que é uma matriz energética. Então, isso já é, na verdade, uma ciência que depende de uma análise social para a sua compreensão, né? Ou precisamos acionar conhecimentos sociais para a compreensão dessa chamada geopolítica dos combustíveis ou geopolítica dos recursos energéticos. Nós vamos falar sobre agricultura nessa geografia humana, né? Além da agricultura, vamos tratar também de questões referentes à questão agrária, né? Que é um problema que vivenciamos no nosso país, essa distribuição injusta de terras, né? O que isso acaba acarretando tanto para o espaço rural quanto para o espaço urbano, né? Como essa agricultura ela se moderniza e acaba sendo responsável por dinamizar processos que aconteciam lentamente ou aconteciam de maneira bastante lenta, né, arrastada, né? E aí, associado ao processo de industrialização, a gente vai ter uma dinâmica espacial também bastante complexa, né? Ou ganhando elementos que tornam a análise do espaço bastante complexa. Nós vamos falar de urbanização, e aí a gente vai compreender que agricultura, industrialização e urbanização são conceitos que a gente vai, de certa forma, associar, né, porque há uma interligação entre eles, né, e aí vocês veem como que essa geografia humana ela se configura muito mais complexa, né, o que vai, inclusive, deixar a gente com saudade da climatologia, né, que muitos consideram como sendo a parte mais complexa dessa geografia. Depois, né, dessa urbanização, nós temos os estudos populacionais, e aí a gente vai falar um pouco sobre como essas transformações do espaço interferem, né, na condição da população, no processo de movimentação dessa população, né, e não apenas, né, como que essa população ela acaba também influenciando algumas medidas, algumas políticas públicas, né, que são executadas dentro de um determinado território, dentro de um determinado espaço. E aí finalizamos com essa geopolítica, que é a compreensão desse espaço mundial, né? O que acontece do lado de fora, para além das fronteiras brasileiras, né? Qual que é o nosso papel, que papel nós desempenhamos nessa lógica, né, do capitalismo monopolista, né? Quem somos nós, quem são eles, e aí nós buscamos compreender essas relações, né, que acabam sendo, de certa forma, construídas dentro de uma perspectiva de poder, né? E aí vamos também tentar entender o que é esse poder, para que esse poder serve, a quem ele pertence e quem está lutando para adquiri-lo, né? Essa é a geopolítica. E aí vamos falar sobre os conflitos internacionais que também, né, são muito interessantes do ponto de vista espacial, né? Então aí a gente já finaliza essa perspectiva que nós começamos no vídeo anterior, que é entender o que a geografia estuda, né? O que nós estudamos na geografia. Então aí você já tem, na verdade, uma base para entender, né, por que nós estudamos geografia, aquela pergunta que vem normalmente, né, por que eu estudo geografia? Bom, você estuda geografia para compreender todas essas transformações e todas essas dinâmicas que acontecem no âmbito, né, do espaço, mas que tem a sociedade, essa sociedade industrial, como sendo uma das principais movedoras, né, desse processo de construção, transformação e até mesmo destruição do espaço. Beleza, pessoal? Bom, fechamos por aí, voltamos na próxima. Até para vocês.